comecei a selecionar, porque naturalmente tudo fica guardado, né? E aí o trabalho é procurar as caixas, abrir tudo, desembalar, né? Porque esse material não fica exposto. A gente tem um museu, atualmente a gente tem duas exposições em cartaz, que é sobre a escrita e a outra é sobre Vlad Tsereteli Pula, ou seja, o príncipe romeno que deu origem ao mito de Drácula. Mas aí, enfim, a gente acabou separando esse material e agora ele está aqui. Então a gente dividiu essa exposição da seguinte forma: temos uma peça de apresentação, né, que é um resumo. Depois a gente fez banners contendo informações diversificadas sobre sítios arqueológicos que tenham importância para o tema. Ou seja, são locais que eram observatórios astronômicos de alguma forma. Aí a gente tem em Portugal, tem na Inglaterra, tem na Índia, tem na Alemanha, né, e tem no Brasil. O Brasil é a coisa mais rara que a gente tem para falar, porque não existe muita união entre os profissionais da arqueologia. Então o arqueólogo lá pesquisa e ele não divide com o coleguinha os seus relatórios. Por sua vez, o IFAM, que é o órgão que nos regulamenta, também não segue a lei da transparência. E todo documento nacional, né, existe uma lei nacional que diz que todo documento nacional tem que ser disponibilizado para todos. Então, até no site dos órgãos existe relatórios que pretensamente estariam disponíveis. Verdade, não estão. Então nós arqueólogos trabalhamos com uma dificuldade muito grande, porque se você vai fazer um trabalho que é a continuação de um outro trabalho que alguém já fez a fase 1, a gente não consegue acesso a esse relatório, a não ser que o arqueólogo dê acesso. Então, às vezes a gente pede, dá e às vezes não dá. Né? Eu dou, toda vez eu dou acesso ao que eu pesquisei. E aí, resultado, essa dificuldade. E a grande dificuldade da arqueoastronomia brasileira é que não existe muita publicação, não existe nada. Né? Então, é como se tivesse sempre um. Eu até acredito que alguns pesquisadores tenham ficado com mas também não está publicado, porque a gente não consegue. Né? E o último painel é uma coisa extraordinária. Inclusive, quando eu conversei com a dona Ana sobre Santa Maria Madalena, que eu não conhecia, eu sabia das histórias e de filme e de foto, né? Mas eu nunca tinha estado aqui. E aí ela falou que a prefeitura estava interessada em investir nessa parte da astronomia, considerando que ela tem o local ótimo, né, para observação e tudo mais. Mas, e aí ela perguntou, mas o que poderia ter, né, do ponto de vista de se implementar? Eu falei, né, do ponto de vista da astronomia, né, existe um local no mundo que é no Rajastão, Jaipur, na Índia, tá, que um rei, o sultão, resolveu construir um observatório astronômico no qual os instrumentos, ao invés de serem um astrolábio, um relógio de sol pequenininho, ele resolveu construir edificações imensas, aonde simplesmente a pessoa entra dentro dessa edificação e ela observa a olho nu, porque naquela época não tinha propriamente os telescópios que hoje tem, então a observação dos astros era a olho nu. Mas vocês sabem que para ver os astros tem que ter os ângulos, tem que ter os instrumentos que acaba, né, colocando. E aí, resultado, ele criou uma estrutura monumental, onde tem estruturas de alvenaria de até 7, 8 metros de altura, onde a pessoa fica lá embaixo na escada, e aí a escadinha toda vai mostrando o ângulo que tem que ver, e quando a pessoa se coloca ali naquela posição específica, ela consegue ver. Então é uma coisa excepcional. E detalhe, Santa Maria Madalena pode fazer isso, né? Porque se tem uma área, uma propriedade, digamos, um pacto de uma fazenda, onde alguém determina e pode chamar astrônomos de qualidade e fazer um planejamento de um estudo, tijolo, né, argamassa, né, cimento, e pode criar uma coisa. E aí, logo depois que a gente conversou, a gente viu que Miguel Pereira, do nada, resolveu inventar um parque de dinossauros, né? E simplesmente, o que Miguel Pereira tem a ver com paleontologia? Não tem nem jazida paleontológica, mas eles investiram. E resultado, vai ser um sucesso imenso que ele espalhou no mundo inteiro. Então, quando a gente acredita e investe, né, consegue ter sucesso, né? E detalhe,
esse tipo de conhecimento traz uma coisa que eu chamo do turismo qualificado. Porque quem vem, um estrangeiro que vai vir para Santa Maria Madalena, né, não é o turista de chinelo de dedo e lata de cerveja que vai para Ipanema. É o turista que vai ficar em bons hotéis, vai andar de táxi, vai comer em bons restaurantes e vai deixar euro e vai deixar dólar aqui. Então isso vocês estão no caminho certo. É isso mesmo, tem que investir. Esse festival vem a propósito, né? E a gente está aí para ajudar, né? Então agora eu já basicamente expliquei isso, vou explicar aquela maquete lá que depois a gente pode ver. Aquela maquete é uma coisa excepcional. Eu sou maquetista, mas eu não fiz aquela. Tá? Aquela foi um presente de um maquetista amigo meu de São Paulo, chamado Dalton Maziero, e ele deu porque a esposa dele brigava, porque ele é maquetista de coração, e ele fazia umas maquetes imensas e a mulher não aguentava mais maquete na casa inteira. Então ele, sabendo que eu tinha o Museu do Estado, ele falou: Cláudio, eu vou dar para você porque vai ficar em boas mãos e vai ter um aproveitamento tal como tem. Eu trouxe para mostrar para vocês. E é uma maquete excepcional porque mostra um templo do Neolítico europeu que hoje existe ainda na ilha de Malta, tá? Que é no Mediterrâneo Ocidental. E lá, mesmo na pré-história, aquele povo já estava preocupado com astronomia, com posição de astro, com o solstício, equinócio e tudo mais. E ali mostra exatamente a disposição interna do templo, né, que é o templo neolítico, e inclusive em várias cavernas, e não só nesse templo, mas em outros sítios onde tem cavernas, tem muitos que tem buracos em determinadas partes. E aí, na determinada época onde tem um fenômeno astronômico, equinócio, solstício, é como se sai um raiozinho e vai iluminar bem aquele ponto que é o dia que marca aquele fenômeno astronômico. Então vale a pena ver também. Aqui agora a gente vai mostrar as vitrines. Nessa primeira vitrine, agora a gente pode vir para cá. A gente vê dividido em dois lados, né? O lado de cá representa a cultura mesopotâmica, né? Todo mundo já ouviu falar que a astronomia babilônica sempre foi uma coisa excepcional. Inclusive eles foram os primeiros a se preocuparem com essa questão de astrologia e astronomia. Isso é muito importante, eu sempre acentuo, né? Inclusive na palestra eu falei. Nós perdemos, a cultura atual contemporânea perdeu a ligação que tinha com os astros, né? Quando eu era criança, eu via que os jornais, revistas, tinham assim um horóscopo. Não era muita coisa, né? Mas já era alguma coisa. Aí os astrólogos profissionais começaram a espalhar de que aquilo não adiantava de nada. Se não fizesse um mapa astral, né? Que é uma coisa paga, né? Então aquilo não adiantaria porque criava uma ilusão e tudo mais. Acabou que aquilo decaiu, hoje eu não vejo mais se tem, né? Mas eu também não acompanho jornal e revista a miúdo. Mas seja como for, acho que a astronomia e a astrologia sempre fizeram parte da vida das culturas antigas, a ponto de o astrólogo ser uma classe inicial, quando tinha as categorias profissionais. Porque eles acreditavam que o movimento dos astros podia indicar determinadas datas. Então, casamentos, tá? Batizados, guerras, tá? Dessas sociedades antigas. Isso que eu estou falando é Egito, Mesopotâmia, Fenícia, tudo isso era norteado pelo conhecimento dos astrólogos, que acabavam passando, né, isso para os vice-reis, a própria família real. Então tudo era muito seguido dessa forma. E aí veio o Egito. O Egito é até um absurdo a gente falar de astronomia egípcia, porque toda a civilização egípcia estava fundamentada na religião. E a religião deles era uma religião solar e lunar, onde tudo, a explicação da criação do mundo, tudo partia desse conhecimento de astronomia. Então, existia realmente toda essa preocupação. E aqui a gente tem duas divindades, basicamente. Aquela divindade sentada, representando uma mulher amamentando uma criança, inclusive, não por acaso ela parece Nossa Senhora. Ela é como se fosse Nossa Senhora com o menino Jesus. Essa daí é uma imagem egípcia que representa a deusa Hathor,
significa Hathor, que é a deusa do céu, tá? E ela é uma representação, mal comparando com Nossa Senhora, que é posterior. Então, na realidade, a imagem da Madonna, que tem a Madonna renascentista, né? Que está sentada num trono com o neném, né? Sugando o peito, na realidade é uma representação inspirada nesse tipo de cena. Aqui a gente vê uma peça de calcário que mostra a representação da deusa. E lá atrás e aqui a gente vê a mesma divindade que era representada como um animal. Aquele é o deus Tote. O deus Tote é o deus do conhecimento, da sabedoria. E era ele que presidia a pesagem da alma dos mortos, do tribunal, né, quando a pessoa morria, e ele também era representado como um babuíno, né? Isso daqui é o topo de um cetro, né? E aqui tem um capitel como se fosse papiriforme, e em cima tem um babuíno sentado, e olha que na cabeça dele tem um disco lunar. Ele não era um deus solar, ele era um deus lunar. E existia na religião egípcia explicações diferentes para a criação do mundo. Aí o deus Tote era o principal deus dentro da teologia, ou a teogonia lunar, enquanto que Hauraki era o solar. Tá? Bem, agora a gente vem para a América pré-colombiana. Todo mundo já ouviu falar das famosas linhas de Nazca. Quem já ouviu falar? É umas linhas que só se vê do avião, fica no deserto, e tem muitos especialistas que dizem que eram os deuses astronautas que orientaram aquele povo para fazer aquelas linhas, né? Na realidade, eu sou meio ortodoxo quando falo de conhecimento, e eu não sou partidário dos deuses alienígenas, tá? Então, eram os deuses astronautas do Eric von Däniken, né? Ele propôs isso na década de 70 e tem muita gente que segue, repete, né? Eu não comungo dessas ideias, né? Isso, mas respeito quem comunga, né? Porque na realidade, quando a gente pega a cultura local e a gente estuda, né? Então, e eu conheço lá bem, porque eu sou teólogo, mas eu também viajo muito, eu levo grupos que eu faço aqui, eu crio cursos aqui e depois eu levo para os locais arqueológicos. Então eu já levei 3 grupos para Nazca. E inclusive a gente ficou hospedado numa missão arqueológica de Nazca. Eles têm um hotel e a gente fica hospedado lá dentro, porque o diretor é amigo meu, né? Então eu conheço muito bem, conheço a reserva técnica. E aqui a gente vê justamente a capital dessa cidade de Nazca, que é a cidade de Kawarte, né? E nessa cidade, que é considerado o maior centro religioso de todo o continente americano, de todos os tempos, que eram avenidas inteiras onde um lado e o outro existiam templos onde eram cultos rituais. E era um local de peregrinação onde outros povos vinham até lá para fazer oferendas. Tá? E aí eles acabavam dando um jeito de conseguir ser enterrado lá também. Então essas pirâmides aqui, apesar de hoje ainda estarem, ainda existem, mas elas estão parcialmente arruinadas. Mas o trabalho dos arqueólogos, inclusive do meu amigo, justamente é refazer isso daí. E nas entranhas, assim, por debaixo dos muros, né, e das estruturas, é túmulo, e túmulo, e túmulo, e está todo mundo por dentro. Então sendo descobertas múmias e múmias e múmias, que é um lugar desértico, então é uma quantidade imensa de material. E detalhe, aqui vocês veem essa pirâmide escalonada em forma de quê? De escaleira, que é, em espanhol, escada. Tá? E vocês veem que as cerâmicas de Nazca, olha aqui, todas eram, porque são todas, tem vários modelos, mas eu trouxe 3 que tem justamente as imagens da escada. Por quê? Porque a escada era o caminho aonde a pessoa poderia ascender aonde? Ao céu. Né? Então aqui a gente tem todas as raízes, né, dessa mitologia. Aqui já é uma outra cultura, essa daqui é uma cerâmica de mais ou menos anos 600. Tá? Então ela tem 1.500 anos mais ou menos. Tá? Essa daqui já é uma cerâmica da cultura Chicais, que é mais ou menos do ano 1200. Mas também tem representações de pássaro, e pássaro é quem faz o contato entre a terra, porque ele pode andar no chão,
mas ele pode subir ao céu, né? Então isso daí é muito sintomático para a gente compreender essas culturas. Aqui a gente já está no nosso mundo moderno, né? O mundo ocidental, né? O homem criou instrumentos para poder fazer essa medição, porque todo mundo se lembra que na Europa, na Idade Média, né, eles ainda não sabiam que, eles desconfiavam que existia um novo mundo, né? Mas até a época do homem em si entrar numa nau, né, numa caravela e se aventurar no mar desconhecido, teve que ter muita coragem, né? E eles já naquela época tinham os instrumentos. O primeiro deles foi o astrolábio. Esse aqui é um astrolábio persa, tá? Do século XV, XVI. Esse daqui é do século XVIII. O astrolábio é um instrumento que faz a medição dos astros, das estrelas. Então você vê numa determinada posição e você consegue calcular. E aí é claro que você tem que ter os mapas. Então aqui, por exemplo, dentro desse astrolábio tem as cartas de determinados locais do mundo, né? Então isso daqui era um instrumento valiosíssimo que permitia que um navegador fosse para um outro mar e ele tivesse a carta. É como se fosse um mapa, só que é um mapa que ele via com a posição da estrela. Por exemplo, todo mundo sabe que no céu tem a posição de Vênus, que é o que a gente diz que é uma estrela, mas é um planeta, né? Que na realidade é uma estrela também, uma obra grande. Mas então essas referências, né, acabam norteando os especialistas a usar esse instrumento. Então aqui a gente tem o quê? A gente tem a esfera milar, aqui a gente tem o sextante, aqui a gente tem o astrolábio já evoluído europeu, aqui a gente tem o quadrante, tá? O quadrante, vocês veem que ele tem uma circunferência, é um quarto de circunferência. Então é como se você tivesse cortando o globo terrestre em quatro pedaços, né? Por isso que chama quadrante. E esse também é um instrumento. Aqui é uma caixa indo-europeia, ou seja, da Índia, mas de colonização europeia, onde eles guardavam esses instrumentos. Aqui tem um astrolábio persa, todo escrito e cheio de anotações, e aqui a gente tem uma raridade, é uma faca Kris. Essa faca, ela foi feita com uma lâmina, não sei se vocês conseguem ver que a lâmina é toda trabalhada, mas ela não é trabalhada porque o homem trabalhou, ela é trabalhada porque em 1680 caiu um meteorito na Indonésia. E aí os sacerdotes, vendo aquela pedra que desceu, né, incandescente do céu e bateu no chão e fez uma cratera, eles esperaram aquilo esfriar e quando esfriou, eles tomaram aquilo como um presente de Deus, que veio do céu. E aí eles transformaram num conjunto de objetos para serem usados em templo, e essas facas hoje se chamam faca Kris. Ali nós temos uma simples, com pouca decoração, e aqui a gente tem uma faca de elite, tá? Ela tem mais ou menos 300 anos. E simplesmente o aço dela é aço meteórico, tá? E ela é toda trabalhada, mas isso aqui não é trabalho humano. É que quando o aço meteórico ele esfria, ele acaba virando esse trabalho que a gente chama em lâmina de adamascado. Ou seja, vocês conhecem um brocado adamascado? É aquele tecido todo filigranado, é como se fosse isso daqui. Não é feito pelo homem, é aço meteórico. Esses desenhinhos já são da pedra. Uma vez eu limpei, tá? Ela fica parecendo prata, mas não é prata, é aço. Ou seja, é um metal que veio do céu, tá? Ele tem níquel e tem outros metais até que a gente não conhece, né? Que não se estudou. Mas essa daqui é realmente uma raridade, né? E aqui a gente tem a maquete que eu tinha contado, né? Aqui é a entrada desse templo. Na realidade, o templo está como está, né? Só que essa parte daqui do telhado, né? E o Dalton acabou refazendo. O nome disso aqui é uma visão axonométrica. É quando você corta as reentrâncias fazendo isso para mostrar as técnicas construtivas, tá? E isso daí é um templo onde também se fazia observação dos astros. Mesmo em ruína ele existe.
Existe, inclusive não é só um, são 5 templos neolíticos que tem na ilha de Malta, só que esse daí eu considero mais bonito.